Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados. Hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre a estrutura de dados chamada Árvores B. Então esse é todo o roteiro da nossa aula, tá? Primeiro eu faço uma introdução, apresento a definição, e em seguida a gente vai gastar o maior tempo da nossa aula estudando as operações básicas das árvores B. Essa aula tem dois objetivos. Primeiro, apresentar os conceitos básicos sobre árvores B e, em seguida, mostrar como que a gente manipula essa estrutura de dados. Então, a gente vai ver isso por meio de exemplos e também por meio de pseudocódigos. Tá? Quando a gente tem uma grande quantidade de informação, que a gente precisa armazenar isso no nosso computador, a gente vai precisar utilizar uma memória secundária. Tá? Para quem não se lembra, a memória primária é a memória RAM do nosso computador. E a memória secundária vai ser o nosso HD, por exemplo, né? Que vai armazenar uma quantidade muito maior de dados. Só que o HD, o disco, né? O disco rígido, ele tem algumas desvantagens. A principal delas é o tempo de acesso a esses dados. Por quê? Porque o HD ele vai ter ali que movimentar algumas peças para encontrar alguma informação. Aqui a gente tem uma imagem, né, que descreve onde a gente pode ver aqui um HD. Então a gente vai ter vários discos, tá, empilhados, e esses discos, para ler a informação, a gente tem o que é chamado de cabeça, tá, cabeça de leitura. Então eu tenho que posicionar a cabeça aqui no disco rígido para conseguir ler alguma informação. Então, posicionar essa cabeça de leitura tem um tempo de rotação do disco, né? Vai ter que rodar o disco para encontrar a informação que eu quero. Então, esse tempo, né, vai ser aí na ordem de 8 milissegundos. E olha só, então, para acessar uma informação que está num disco rígido, a gente vai gastar aí de 10 a 15 milissegundos. Parece muito rápido, mas quando a gente compara com a memória RAM, né, nossa memória primária, para acessar uma informação na memória RAM, a gente vai gastar aí em torno de 10 nanosegundos. Né? Então a diferença é muito grande, de nano para milissegundos. Tá? Então o que a gente vai fazer? Uma solução que é utilizada é, ao invés de armazenar, na hora de salvar alguma informação no HD, ao invés de eu salvar um valor, eu vou salvar um bloco inteiro de valores. E isso vai ser salvo de forma contínua, tá? Como se fosse um vetor no meu HD. Então, da mesma forma, quando eu for ler essa informação, eu não vou ler um valor. Eu vou ler um bloco inteiro de informação. Tá? E isso vai fazer com que a gente economize, né, o tempo de acesso, a quantidade de vezes que eu vou precisar acessar o HD. Então, o que acontece? Nas árvores binárias de busca que a gente viu nas aulas anteriores, toda vez que eu for acessar um nó, se eu fosse armazenar uma árvore binária de busca na nossa memória secundária, o que ia acontecer? Toda vez que eu fosse acessar um nó, eu ia precisar fazer uma consulta no meu HD. Né? E isso ia demandar muito tempo. Né? O tempo de acesso ia ser muito longo. Então, a árvore binária de busca ela não é adequada para armazenar dados na nossa memória secundária, num disco rígido, tá? Por causa do tempo de acesso. Cada nó, para consultar cada nó, eu ia ter que fazer uma consulta no HD, e isso é inviável. Pensando também nas árvores AVL, né, que são as árvores balanceadas, também não ia ser a melhor forma, a melhor estrutura de dados. Tá? Por quê? Né? Por mais que ela esteja ali balanceada, né, toda vez que eu fosse acessar um nó, eu ia ter que fazer uma consulta no HD. Então, olha só, uma árvore AVL com 10 a 6 elementos, 1 milhão de elementos, eu ia precisar aí fazer em torno de 10 consultas para acessar, achar um valor que está armazenado nessa árvore. Tá? 10 consultas é muita consulta para encontrar uma informação no disco rígido. Tá? É um custo muito alto. Não vale a pena utilizar nem mesmo uma árvore AVL, uma árvore balanceada. Então, olha só, uma operação é muito cara. Então, ao invés de acessar um valor, a gente vai acessar vários valores. Tá? Então, é como se, ao invés de
do nosso nó armazenar um valor, a gente vai armazenar um vetor, né? Um conjunto de valores nesse nó. Então, dessa forma, ao invés de ler um valor, eu vou estar lendo um vetor, tá? De valores. Então, essa é a solução para utilizar, né, uma árvore armazenada na memória secundária. Então, em 1970, o Bayer e o McWright, eles criaram as chamadas árvores B. Tá? Por que B? B, a gente não sabe. Pode ser B de Bayer, ou B de balanceada, ou B de Boeing, porque era a empresa que eles trabalhavam. Tá? Isso é um mistério ainda. Mas em 1970 eles criaram as árvores B e justamente com essa ideia. Ao invés de armazenar um valor no nosso nó, a gente vai armazenar um conjunto de valores, tá? Ou seja, um conjunto de chaves. Tá? E esse conjunto de chaves ele é chamado de página, tá? Porque é a mesma ideia quando vocês estudam sistemas operacionais lá. Você tem o conceito de página, tá? Que é a unidade do seu HD. Então, na árvore B, o que vai acontecer? Você vai ter, não vai armazenar o seu nó, ele não vai armazenar mais um valor. Ele vai armazenar uma quantidade máxima e mínima de valores, porque tem que ser um pouco flexível, né? Eu não posso dizer que ele vai armazenar sempre 1024 elementos. Tá? Então, ele vai armazenar um conjunto máximo e um conjunto mínimo de valores em cada nó da nossa árvore. Então, esses limites, máximo e mínimo, eles vão ser definidos de acordo com a ordem da nossa árvore. Tá? Então, todos os nós folhas eles vão permanecer no mesmo nível, tá? Diferente da árvore AVL e da árvore binária. Né? Aqui todos os nós folhas eles vão estar no mesmo nível. E a nossa árvore, de forma diferente também das árvores binárias e árvores AVL, ela vai crescer para cima, né? A nossa árvore B, a gente inseria os elementos como nó folha. Aqui não. Tá? Aqui o conceito é diferente. Então, o que vai acontecer? Dessa forma, a gente vai ter, definindo esses limites máximo e mínimo, a gente vai garantir que uma árvore B ela vai ter pelo menos 50% das chaves ali ocupadas. Né? Cada nó vai ter pelo menos 50% do espaço ocupado. Então, olha só. A nossa ordem, a gente pode definir ela como, de acordo com o livro do Cormen, tá? Tem outros livros que têm uma outra teoria, outra definição. Mas aqui a gente vai utilizar a definição do livro do Cormen, onde a ordem ela é definida como um número inteiro, t, tá? Chamado de t, que tem que ser maior ou igual a 2. Tá? A ordem aqui, no caso, representa o grau. O grau é a quantidade de filhos de um nó. Tá? Então, o que vai acontecer? A árvore B, né, a ordem, vai definir a quantidade máxima e mínima de chaves. Então, o que vai acontecer? Exceto a raiz é uma exceção aqui, cada nó vai ter no mínimo t-1 chaves, ou seja, ele vai armazenar t-1 elementos, né? E esse é o número mínimo. O número máximo é 2t-1. Então, a nossa árvore B ela vai ter que respeitar essa regra. A quantidade de chaves armazenadas ali, na árvore binária, era uma chave. Aqui, a gente vai poder armazenar um valor aqui chamado de n, que vai variar, né, de t-1 até 2t mais 1. Essa é a quantidade de chaves que vai ter no nosso nó. E a quantidade de filhos, que eu estou chamando aqui de m, vai variar de t até 2t. Tá? Lembrando que é o seguinte, o número de filhos é 1 a mais que o número de chaves. Né? Então, se eu tenho uma chave, um nó que tem lá t-1 chaves, eu vou ter t filhos, tá? Porque é um ponteiro a mais. Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui de uma árvore B de ordem t igual a 2. Tá? Se ela tem t igual a 2, o que vai acontecer? A gente vai ter no mínimo, voltando aqui, né, no slide, a gente vai ter t igual a 2, ele vai poder ter no mínimo uma chave e no máximo 4 menos 1, 3. Né? Então vai ter de 1 a 3 elementos armazenados no meu vetor.
Então, se ele pode ter, no meu nó, desculpa, né? Então, de 1 a 3 chaves. Se ele tiver uma chave, ele vai ter 2 filhos, 2 ponteiros, né? Então, ele vai ter de 2 a 4 ponteiros apontando para os filhos. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, a árvore B com ordem T igual a 2, ela pode ter os elementos, né, de 1 até 3 chaves. Tá? E isso vai ter de 2 até 4 filhos. Então, lembrando que o nó raiz é uma exceção. O nó raiz é sempre... ele não precisa respeitar essa regra. Então, o nó raiz ele pode ter um elemento. Então, essa aqui é um exemplo de uma árvore de ordem T igual a 2. Então, olha só, ao invés de armazenar só um valor no nosso nó, a gente pode armazenar de 1 a 3. Então, olha só, todos os nós aqui, eles estão armazenando de 1 a 3 chaves. Então, aqui está armazenando 3. E o que acontece? A gente vai continuar respeitando aquela ideia da árvore binária de busca. Todo mundo que está à direita tem que ser maior que o nó. Todo mundo que está à esquerda tem que ser menor. Então, olha só. Aqui a gente tem a chave raiz com valor 300. Então, todo mundo que está à esquerda é menor que 300. E todo mundo que está à direita é maior que 300. Tá? E isso é verdade para cada um dos nós. Vocês podem conferir aqui. Olha só. O 430. O nó filho que possui da esquerda, ele está apontando para todos os elementos aqui são menores que 430. E esse ponteiro aqui que está apontando para o nó filho da direita, todos eles são maiores que 430. Tá? A estrutura de nó aqui, o que acontece? Né? Ela vai ter pelo menos 4 campos, que é o que a gente vai utilizar aqui. Tá? A gente vai ter o valor, a quantidade total de chaves que a gente tem armazenada ali, que eu vou chamar de N. Tá? Então, esse é um valor. O outro que a gente vai ter que armazenar no nosso nó é um vetor contendo as chaves. Né? Então, se o meu nó tem, sei lá, 2 chaves, então esse vetor vai ter tamanho 2, n igual a 2. Tá? Então, 2 chaves. Se o meu n for igual a 1000, o meu vetor aqui vai estar armazenando 1000 chaves. Tá? Ele vai ter também um valor booleano, indicando se esse nó é um nó folha ou não, ou se é um nó interno. Tá? Então é um booleano. E ele vai ter também um outro ponteiro apontando para os filhos desse nó. Tá? Então olha só, nesse caso aqui, o meu nó raiz ele tem uma chave. Se ele tem uma chave, ele tem 2 ponteiros, filhos. Né? Então esse vetor filho a gente está chamando de C. Tá? Então é como se fosse assim, olha só. Se eu tenho uma chave QI1, ele vai ter 2 ponteiros, filhos. Tá? O da direita e o da esquerda. Então a chave 2 ele também vai ter um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. Tá? No final das contas, o número de ponteiros vai ser 1 a mais que o número de chaves. Tá? Então olha só, se eu tenho 2 chaves aqui armazenadas nesse nó, eu vou ter 3 ponteiros, 1 a mais. Aqui, olha só outro exemplo, eu tenho 3 chaves armazenadas, então eu vou ter 4 ponteiros. Tá? Esse vetor de ponteiros, a gente vai chamar ele de C, tá? Child. Então ele vai ser sempre 1 a mais, o tamanho dele vai ser 1 a mais que a quantidade de chaves. E se ele for um nó folha, o que vai acontecer? Esses ponteiros eles vão estar apontando para null, tá? Porque não tem filho. Então olha só, a nossa estrutura de dados nó, então ela vai ter um valor, um vetor inteiro, né? Um vetor que vai ter os ponteiros. Então aqui esse vetor inteiro que ele vai armazenar as chaves que existem naquele nó. Esse vetor ponteiro C, ele vai armazenar os ponteiros que apontam para os filhos, né, desse nó. Ele vai ter um inteiro N, que indica a quantidade de chaves. Tá?
e vai ter um booleano indicando se o nó é folha ou se é um nó interno. Então dessa forma a gente consegue acessar esses valores, os ponteiros, tá? E saber se o nosso nó é um nó folha ou não. Então olha só, como eu disse para vocês, assim ele segue a mesma ideia das árvores binárias. Todo mundo que está à esquerda, né, é menor que a chave. Todo mundo que está à direita é maior que a chave, tá? Possui o valor maior que a chave. Então aqui a gente tem sempre que lembrar que todo mundo que essa ideia da ordenação, né, ela é garantida. Então olha só, todas as chaves que estão nesse nó, elas vão ser menores que essa. Todo mundo que está à direita vai ser maior que essa, tá? Então vai ter essa ordem, vai ser respeitada sempre. Como que a gente calcula a altura de uma árvore B, tá? Então olha só. Olhando essa árvore aqui, que tem a altura 3, tá? E ela vai estar armazenando o menor número possível de chaves em cada nó. A gente sabe que, nesse slide aqui, olha só, a quantidade mínima de chaves armazenadas em um nó é t-1. E a quantidade máxima é 2t-1. Então, olha só, o que vai acontecer? Cada nó aqui vai estar armazenando t-1 chaves, né, que é a quantidade mínima. Então, pensando aqui na quantidade mínima, o que vai acontecer? A gente vai ter, numa árvore com altura 3, né, a gente vai contando por nível. Olha só, nesse primeiro nível eu vou ter um nó. No segundo nível, tá, como a minha raiz é sempre 1, eu vou ter 2 nós. A partir do terceiro nível, né, aí eu já vou ter, vou estar multiplicando por t, que é a ordem, né, porque aí a quantidade de nós filhos não está aparecendo aqui, mas vai ser multiplicado por t nós, né, cada um. Então, quando eu chegar aqui no terceiro nível, esse aqui na verdade é o quarto nível, né, a profundidade é 3, a altura é 3, esse é o quarto nível, eu vou ter aqui 2t ao quadrado chaves armazenadas. Então, para calcular o total de chaves armazenadas, é só eu calcular esse somatório aqui, né, de todos os níveis. Mas aí é importante a gente saber o seguinte, né, que a quantidade de nós sendo armazenados aqui vai crescendo exponencialmente, a quantidade de chaves, né, sendo armazenadas. Então olha só, analisando a quantidade de nós por nível, vamos desconsiderar o nível 0, porque o nível 0 ele só tem um nó raiz, né, 1. No nível 1, o que vai acontecer? É como se a gente estivesse multiplicando o t aqui por elevando o t a 0, né, porque eu vou ter 2 elementos. No nível 2, é como se eu tivesse 2 vezes t elevado a 1. No nível 3, 2t elevado a 2. Então, dessa forma, eu consigo calcular a quantidade de nós em qualquer nível, tá? Qualquer nível. Então, se eu tiver no iésimo nível, eu vou ter 2t elevado a i menos 1 nós naquele nível, tá? Então, para calcular o total de nós armazenados, então eu vou precisar calcular esse somatório aqui, né? Para calcular esse somatório é isso aqui, tá? E o mais 1, esse mais 1 aqui é por causa da raiz, que a gente não estava contabilizando a raiz, e a raiz só tem um nó, tá? Então dessa forma a gente consegue calcular o total de nós em uma árvore B. Então olha só, para a gente calcular esse somatório aqui é uma progressão geométrica, né? É como se eu estivesse somando 2t elevado a 0 mais 2t elevado a 1, mais assim sucessivamente até 2t elevado a h menos 1, sendo que h é a altura da nossa árvore. Então dessa forma a gente consegue calcular, né, utilizando essa fórmula fechada, o total de nós em uma árvore B, tá? Dessa forma aqui. A gente vai ter A1 igual a 2, Q igual a T, que é a ordem da nossa árvore, tá? A altura, então, exceto a raiz, né? Que a raiz é uma exceção, a raiz vai ter pelo menos um elemento, né? E no máximo 2t menos 1. Cada nó armazena, exceto a raiz, no mínimo t menos 1 chaves.
Então, o total de chaves da árvore é igual a t-1 vezes o total de nós. Tá? Então, a gente vai pegar esse somatório, Sn, e multiplicar pelo total de nós, para encontrar a quantidade de chaves armazenadas. Tá? Substituindo o Sn nessa fórmula, então o que vai acontecer? Que é esse valor aqui, né? Substituindo o Sn, então a gente vai chegar nesse valor. O que acontece? Eu corto o denominador com esse valor aqui, né? E fica esse resultado. Aí o que vai acontecer, né? A gente tem essa altura da árvore, né? E aqui a quantidade de nós, que eu tirei a partir dessa fórmula aqui de cima. Agora eu quero calcular como que eu faço para achar a altura em função de n, né? O que eu tenho que fazer? Passar esse menos 1 para cá, dividir por 2 aqui, né? Para isolar o nosso h. Então agora eu tenho t elevado a h é menor ou igual que n mais 1 dividido por 2. Aí o que vai acontecer? A gente pega para tirar esse exponencial aqui, a gente joga um log, né? Log de t na base t. Aí isso aqui vai dar 1. Desculpa, vai dar h. Né? E eu jogo log de t dos dois lados. Então, dessa forma, eu consigo calcular a altura de uma árvore em função do número de nós, n. Qual que é a diferença em relação à árvore binária? Tá? Vocês vão ver, se vocês olharem lá, muito similar, né? A diferença é que tem mais 1, mas a principal diferença é a base t. Na árvore binária era a base 2, aqui é base t, porque é de acordo com a ordem. Tá? Então, dessa forma, olha só, o número de acessos, por que é importante a gente saber a altura de uma árvore? Porque a altura vai dizer para a gente a quantidade de vezes que a gente vai ter que acessar o HD e ler essa informação de cada nó. Tá? Então, no pior caso, eu procurando um valor numa árvore binária, numa árvore B, eu vou ter que fazer O de log de n na base t. Esse é o número de acessos, tá? Ao HD. As principais vantagens da árvore B em relação às outras árvores são a base do logaritmo, aqui é t, na outra era 2. Se t for um valor muito grande, vai reduzir bem o custo, né? Esse valor vai ser bem menor. As árvores B elas reduzem o número de nós que vão ter que ser examinados, né? Então, cada nó, toda vez que eu acessar um nó, eu vou ter que fazer uma consulta no HD. Tá? Então, a gente reduzindo o número de nós que vão ser acessados é muito bom. E, olha só, porque vai reduzir o número de acessos ao disco. Tá? Então, agora vamos ver as operações básicas para manipular árvores B, que são criar uma árvore B, né, fazer uma busca, inserir um elemento e remover um elemento. Então, olha só, sempre quando a raiz de uma árvore B, a gente considera que ela sempre está na memória. Tá? Então, a gente nunca vai precisar fazer uma leitura da raiz. Tá? Toda vez que a gente precisar fazer uma leitura de um nó, acessar um nó, exceto a raiz, a gente vai ter que chamar uma função, tá? Chamada diskRead, que indica que vai estar fazendo esse acesso à memória secundária, ao disco. Tá? Então, toda vez que a gente acessar um nó novo, a gente vai ter que chamar essa função, diskRead, para ler os dados do disco. E sempre que um nó for alterado, a gente vai ter que salvar essa informação no disco, ou seja, chamar essa função que eu estou indicando aqui como diskWrite, tá? Para salvar os elementos. E os algoritmos aqui apresentados, eles vão ter uma abordagem top-down, de cima para baixo. Tá? Então, eles vão sempre iniciar da raiz. O primeiro passo, então, é criar uma árvore B. Então, o primeiro passo, a gente vai ter que alocar um nó, né? E esse nó alocado, eu vou apontar um ponteiro para ele, chamado novo. Né? Lembrando que cada nó, a gente tem lá 4 valores do nosso nó. Então, eu tenho uma variável indicando se esse nó é folha. Né? Como eu estou criando a árvore, esse nó sim vai ser folha. Eu vou ter uma variável indicando a quantidade de elementos armazenados. Né? No caso aqui, n. Como eu estou criando esse
nó vai ser 0. E eu vou salvar esse nó no disco, e o ponteiro raiz da minha árvore eu vou apontar ele para esse novo nó que foi alocado, tá? Bem simples assim. Agora vamos entender como que é feita a operação de busca em uma árvore B, tá? O que vai acontecer? De forma análoga à busca binária, a busca em uma árvore binária, né? Lá a gente tinha um valor, né? E esse valor a gente ia comparar a chave que a gente está buscando com esse valor, né? Se for igual, beleza, a gente encontrou o elemento. Agora, caso contrário, o que eu ia fazer? Eu ia comparar a chave V com esse valor, né? Se a chave K for menor que V, então a gente caminha para a esquerda. Se for maior, a gente caminha para a direita, né? Na árvore B, a gente vai ter uma coisa semelhante, né? A gente vai ter aqui, ao invés de um valor, a gente vai ter vários valores, que eu vou chamar aqui de key, né? Então a gente vai ter key 1, key 2, né? Key 3 e assim sucessivamente, até key n, né? E eu vou comparar a minha chave K com cada uma dessas chaves. Se for igual, beleza, a gente encontrou, retorna o ponteiro que aponta para esse nó, que aqui a gente vai chamar de R. Tá? Mas, se não for igual, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que caminhar para algum nó filho, né? Para qual nó filho? A gente sabe que diferente da árvore binária, onde a gente só tem 2 nós, aqui a gente tem vários nós filhos, né? Então eu vou ter que comparar e ver qual a posição que K se encontra, né? Se K provavelmente vai estar em alguma dessas posições, né? Tá? Aí eu tenho que descobrir qual dessa posição que vai estar a nossa chave, para qual filho que eu tenho que percorrer, né? E toda vez que eu acessar um nó filho, então eu vou ter que fazer aquela operação para ler os dados da memória secundária que estão armazenados no disco, né? Então olha só, considerando que a gente vai estar num nó de uma árvore B, então o primeiro passo vai ser a gente buscar a chave K no nosso nó R, né, que eu estou chamando de R aqui o ponteiro. Para fazer essa busca, eu posso, dentro do nó, fazer uma busca sequencial, comparando elemento a elemento, né? Mas eu também posso fazer uma busca binária, porque os elementos nesse nó, nesse vetor, eles estão ordenados, né? Se a gente tiver um valor de D muito grande, vale a pena fazer essa busca binária. Agora, se a gente encontrar a chave K dentro desse nó, beleza, retorna o ponteiro que aponta para o nó e a posição dentro desse vetor, tá? Agora, se não encontrar, aí eu tenho que testar qual que é a posição que a chave K se encontra para eu acessar o nó filho, né? Então, se K for menor que o primeiro elemento seria esse aqui. Então, eu vou chamar recursivamente, né, a função passando esse nó filho, né? Caso contrário, eu verifico qual dessas chaves, né, até chegar na última, né? A última seria esse caso aqui, se a minha chave for maior que a última chave armazenada do vetor, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter uma busca com custo computacional O log de n na base t, tá? Na busca binária, na árvore binária, a gente tinha custo, era O log de n na base 2, porque a árvore é binária. Aqui é log de n na base t, né? Agora eu vou mostrar para vocês o pseudocódigo, tá, da função que realiza a busca em uma árvore B. Ele vai receber esse pseudocódigo, né, um ponteiro que aponta para o nó R, né, e a chave K que eu estou buscando dentro dessa árvore B. E vai retornar um ponteiro para o nó que contém a chave K ou null, se não encontrar. O primeiro passo, então, é a gente percorrer as chaves que estão armazenadas dentro do nó, né? O nó que é apontado por R, pelo ponteiro R. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui o vetor, eu tenho que fazer uma busca sequencial, né, dentro desse vetor. E isso é feito nas linhas 3 e 4, onde ele vai pegar e comparar elemento a elemento com a minha chave K, tá?
Cada chave key ele vai comparar com K. E o que vai acontecer? Nas linhas 5 e 6, ele verifica se a chave K, se ela existe dentro do meu vetor. Se existir, beleza, então ele vai retornar o ponteiro para o vetor e a posição que se encontra dentro do vetor, a posição I, né? Agora, se não encontrar, então eu tenho que definir para qual nó filho que eu vou chamar a função recursivamente, né? Qual desses ponteiros, né, que eu vou passar. Aí o que eu vou fazer? Mas aí tem a opção ainda desse nó ser um nó folha. Porque se ele for um nó folha, não vai ter nenhum desses ponteiros. Todos eles vão estar apontando para null. Então eu verifico, né, nas linhas 7 e 8 se esse nó é um nó folha. Se for nó folha, retorna null, indicando que não encontrou, né? Caso contrário, o que ele vai fazer, né? Eu já percorri aqui nas linhas 3 e 4, né, comparando para saber qual posição que a minha chave poderia estar, né? Então, nas linhas 3 e 4, ele já vai me indicar qual a posição, a possível posição que a minha chave pode estar, né? Então, o próximo passo nas linhas 9, 10 e 11 eu já sei agora a posição, né, a iésima posição que eu tenho que seguir. Então, próximo passo é ler esses dados que estão armazenados em memória. Isso é feito aqui na linha 10, né? Os dados do próximo nó. No caso é esse aqui, né, que está apontando. Então eu tenho que ler os dados desse próximo nó. Isso é feito aqui na linha 10. E na linha 11 ele chama a função recursivamente, mas passando agora esse nó filho, tá? Que é o qual agora vai ser feita a busca novamente. Então, a busca aqui, né, o que acontece? O número de páginas do disco, né, o número de nós que são acessados, vai ser igual a θ de log de n na base t, tá? Que é a altura da minha árvore B. Agora, qual que é o custo computacional? O custo computacional ele é definido aqui pelas linhas 3 e 4, tá? Que é esse laço de repetição enquanto que vai percorrer o vetor o vetor contendo as chaves, né, de cada nó da minha árvore. Então o que vai acontecer? Quantas vezes essa linha, no pior caso, né, as linhas 3 e 4, elas vão ser chamadas? No pior caso, elas vão ser chamadas por uma quantidade de vezes igual à altura da minha árvore, né? Digamos que aqui tenha outras chaves, tá? Digamos que aqui tenha outros nós, mas no pior caso, ele vai procurar uma posição aqui e não vai encontrar. Aí vai cair, procurar para o filho novamente. Aí vai procurar aqui e não vai encontrar. Até ele encontrar um nó folha, né? Quando ele encontrar um nó folha, aí parou, né? Essa busca para. Então, no pior caso, ele vai procurar, vai executar, né, essa linha a quantidade de vezes que vai ser igual à altura da minha árvore, a altura H. Tá? Então vai ser para cada nó, cada um desses nós, ele vai fazer essa busca linear. Essa busca linear tem custo, olha só, O de t, né? Porque t é a quantidade de elementos que eu vou ter dentro desse nó, né? A quantidade de elementos dentro do meu vetor, né? T elementos, t chaves, né? T keys. Então, e essas linhas 3 e 4 elas vão ser executadas log de n vezes na base t, que é a altura da minha árvore. Então, esse é o custo computacional, tá? O custo tempo de execução. Então, vou mostrar para vocês nessa animação como que é feita a operação de busca. Aqui a gente tem uma árvore B de ordem t igual a 2, né? Ou seja, cada nó pode ter de 1 até 3 chaves. E ela já está com esses valores, tá? O que vai acontecer? Quando a gente fizer uma busca, por exemplo, a gente quer achar a chave K igual a 10. Tá? O que ele vai fazer? Nosso algoritmo, a ideia aqui é o seguinte, ele vai pegar o 10 e comparar com os elementos que estão no nó raiz, né? As chaves que estão no nó raiz, no caso aqui 53 e 78. Né? Na verdade, ele vai comparar só com 53. Quando ele vê que 53 é maior que 10, que é a chave que a gente está buscando, ele já para, né? Então já sabe que o 10 é menor que o 53. Então
não encontrou. O que ele vai fazer? Agora vai caminhar para a esquerda, né, do 53, porque 10 é menor que 53. Então o que ele vai fazer? Vai comparar 10 com 12. 10 já é menor que 12, né? Então não vai estar presente nesse vetor, porque 10 é menor que 12. Então ele já sabe que o 10 vai estar à esquerda do 12. Né? Então eu vou comparar 10 com 3, não é igual. 10 com 5 não é igual. Aí compara 10 com 10. É igual, beleza, retorna o resultado. Se eu estivesse procurando agora o elemento com valor, por exemplo, 65. Né? O que ia acontecer? Ele ia comparar 65 com 53. Não é igual, e 65 é maior que 53. Aí compara 65 com 78. Né? 65 é menor que 78, então ele já sabe que nesse nó não vai estar. O que ele vai fazer? Vai caminhar para esse nó aqui que está, esse ponteiro que está entre o 53 e o 78. Né? Então ele vai comparar aqui 65 com 74. 65 é menor que 74, então ele vai para a esquerda, né, do 74. Então nesse nó ele vai comparar com cada um dos elementos, 65 com 54, 65 com 56 e 65 com 65, encontrou, beleza, né? Retorna o resultado. Nesse vídeo a gente viu a introdução sobre a árvore B, né? Mostrei para vocês como que é feita a definição, qual a diferença em relação às árvores binárias de busca, né? Qual a motivação de se desenvolver as árvores B, porque a gente viu que o grande problema era a questão do armazenamento secundário, né? O armazenamento em disco. Então a gente precisava de uma estrutura de dados que fosse otimizada para esse tipo de operação, para acessar informação que fosse armazenada numa memória secundária. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No nosso próximo vídeo a gente vai ver a operação de inserção em uma árvore B. Então muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.